Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Guia para Iniciantes do Preterismo. E na página 9, o Gardemar ele vai orientar que existe uma necessidade de se ter um conhecimento mínimo da língua original, no caso grego. Também, se possível, hebraico para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, mas preferencialmente, se possível, uma noção de grego, porque o grego vai ajudar a entender a diferença das palavras. Ele cita aqui, por exemplo, na página 9, ele cita que há várias versões, como a gente sabe, há várias versões, traduções bíblicas, e cada versão pode de repente mudar uma palavra. E os intérpretes das línguas originais, eles entram num certo conflito, disputa sobre a raiz da palavra, a origem da palavra, e muitas vezes é mal traduzido ou não é traduzido da melhor forma possível. Ele dá exemplos como a palavra terra, como a palavra mundo, e aí ele vai dar as explicações baseado no grego. Ele vai dar várias explicações sobre algumas dúvidas básicas sobre palavras em grego, tá certo? Dê uma olhada no guia e baixem gratuitamente aqui no link da descrição. Vocês baixam gratuitamente esse e-book e tem muito mais. Na terceira parte do guia, ele vai falar sobre o significado, o que é interpretar a Bíblia literalmente. E esse literalmente vai ser algo muito importante para entender, para tentar entender o que significa esse termo, essas questões de interpretações literais ou não literais, ou literais e simbólicas. E ele vai fazer vários estudos mostrando, principalmente usando textos, mostrando características de linguagem. Isso é muito importante. E aqui é onde começa realmente a entender a importância, a necessidade e a dificuldade e o motivo de tantas controvérsias da escatologia. Tudo parte da linguagem, tudo parte do texto bíblico. E aí ele vai fazer um levantamento mínimo para um guia de iniciantes das principais figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? Exemplo, uma metáfora. Uma metáfora é como que algo similar, algo semelhante, contado de outro modo. Como que ele dá um exemplo de João capítulo 10, verso 9. João capítulo 10, verso 9, ele dá um exemplo de metáfora. Aí ele dá um exemplo também, ele dá vários exemplos aqui, exemplos que eu não vou ler todos, mas alguns. Ele vai dar exemplo, ironia, eufemismo, né? Há textos que o texto não quer dizer exatamente aquilo, mas aquilo foi uma ironia, ou o texto substituiu uma expressão para um modo agradável, que nós chamamos de eufemismo. Eu quero dizer algo de um modo, e esse modo eu acredito que ele vai ser um pouco agressivo, então eu uso uma linguagem mais agradável, eu substituo para não ser desagradável. Isso é eufemismo. Então assim, é importante entender, isso a gente já falou nos vídeos anteriores, que as escrituras, a escritura ou a Bíblia, ela é literatura. Basicamente ela é literatura.
E literatura deve ser tratado como literatura, deve ser observado como literatura, examinado como literatura. E literatura nós vamos encontrar vários tipos de gêneros literários, linguagens, ferramentas de linguagem, de gramática, etc. Não é um trabalho fácil de fazer, poucos são especialistas nisso, mas qual a nossa vantagem? Nós temos esses estudos em mãos. Nós temos aqui, por exemplo, abrindo aqui a seção literatura do site revistacristã.org, se você entrar lá na seção literatura, você vai encontrar centenas, dezenas, centenas de comentários de pessoas que dedicaram toda uma vida para buscar, para usar todos os tipos de ferramentas para facilitar o entendimento de textos mais difíceis. E porque se não fosse a contribuição desses estudiosos, nós estaríamos em situação muito mais complicada. Porque imagine que cada um iria interpretar do seu jeito. Se hoje nós já temos uma quantidade imensa de material para comparar, para estudar, e aqui vai uma dica. Já que não somos especialistas em línguas originais, não somos especialistas exegetas, né? Procurem essa palavra, exegese, né? Hermenêutica. Nós não somos especialistas, nós somos simples leitores, mas temos essa bênção, temos essa providência de Deus na história da sua igreja, de levantar mestres e homens que dedicam uma vida a estudar. Por isso nós temos uma grande herança de comentários bíblicos, né? Qual é o pastor, ou qual o estudante, ou qual teólogo, ou qual pesquisador que não tem acesso a bibliotecas físicas ou virtuais, bibliotecas de seminários, bibliotecas digitais, livros? É possível, sim, estudar pelo menos o mínimo com o que temos de recurso. Os recursos que temos hoje, em 2020, nós temos muito mais recursos, principalmente em língua portuguesa. Em língua inglesa, a coisa é absurda em questão de quantidade e variedade. Mas em questão de língua portuguesa, o cenário hoje é muito diferente de 10 ou 20 anos atrás, certo? Então, não há desculpa. Eu já falei aqui a quantidade de textos que o revistacristã.org tem, uma quantidade extraordinária de textos. E aqui, abrindo na seção literatura, aqui nós temos exemplos, comentários, versículo por versículo, de Apocalipse, de Mateus, livros específicos sobre Mateus e Apocalipse. Exemplo, temos o comentário preterista sobre Apocalipse, que, se Deus permitir, eu pretendo pelo menos fazer uma leitura panorâmica, mostrar a vocês como é um pouco desse guia, porque realmente ele é muito grande, esse comentário, ele é muito grande. E aqui temos, por exemplo, Gênesis, Apocalipse, Manual de Imagens Judaicas. Porque é interessante entender sobre imagens, sobre símbolos e literatura do Antigo Testamento, ou literatura e símbolos judaicos. Porque esses símbolos judaicos vão aparecer muito em Apocalipse e outras passagens do Novo Testamento. Então, se temos que entender, para um melhor entendimento do Novo Testamento,
nada melhor do que conhecer mais o Antigo Testamento. E aqui temos exemplos da seção de literatura, questões sobre a data, isso é muito importante, isso é uma discussão que vai se estender por muito tempo ainda, e não é um assunto conclusivo e fechado, é um assunto muito discutido e ainda vai ter muita coisa ainda para ser divulgada nessa área, pelo menos em língua portuguesa, que é a questão da data, a data do livro de livros, especialmente a data de Apocalipse. Existe uma discussão, desde já, eu já adianto, para que você procure, também na seção literatura, sobre a questão da data, né? Como exemplo, temos aqui a dúvida, uma dúvida muito importante para estudar a escatologia, é sobre a data de Apocalipse. Se Apocalipse foi escrito antes do ano 70 DC ou antes, certo? Temos aqui também livros sobre se Apocalipse já se cumpriu, o quanto já se cumpriu, se cumpriu em parte, se cumpriu completamente. São dúvidas que serão levantadas na escatologia. Símbolos como a besta e outros símbolos. E aí, vamos voltar ao nosso guia, só para que a gente comece tendo um gostinho do que é o livro de Apocalipse para estudar. O livro de Apocalipse é um livro muito difícil em termos de simbologia, mas é um grande desafio e vale a pena a gente começar a dar pequenos passos no livro de Apocalipse, certo? O livro de Apocalipse também é chamado de revelação, porque é a primeira palavra que aparece na carta de Apocalipse. Aparece a palavra revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então temos aqui também outro nome para o livro de Apocalipse, que é revelação. Uma curiosidade que o guia levanta de imediato é que Apocalipse, ele é um livro que tem muita conexão, muita ligação com o Antigo Testamento. Isso deve ficar muito claro desde o começo da sua leitura. Se a gente não tivesse o conhecimento do Antigo Testamento, ficaria muito mais difícil estudar Apocalipse e extrair seus ensinos a partir desse ponto cego, se não tivéssemos o Antigo Testamento. O Gerd Demar destaca que Apocalipse é um livro difícil de compreender, porque há elementos muito simbólicos. Eu vou até colocar aqui algumas palavras simbólicas para que vocês comecem a se acostumar à audição para esses termos. Exemplo, há um dragão, parece um livro de ficção. Há uma mulher gigante. Há pergaminhos. Pergaminhos são aqueles livros antigos. Há animais da terra e do mar. Há números, vários números misteriosos. Há marcas assustadoras. Nós vamos entender melhor o que são essas marcas. Há trombetas. Há referências a 1000 anos. Há soldados e cavalos aos milhares. Há estrelas que caem do céu. Há estrelas que caem do céu e atingem a terra. Como exemplo, essa lista já é suficiente para despertar a curiosidade. Esses significados, muitas vezes nós vamos encontrar exatamente no Antigo Testamento. Por isso é importante, volto a enfatizar a importância do Antigo Testamento para entender, estudar
Apocalipse. Há palavras que não aparecem claramente em Apocalipse, mas que ao estudar Apocalipse elas começam a surgir como doutrinas ou como conceitos. Exemplo, palavras como milênio. Nós não vamos desenvolver um sistema doutrinário chamado milênio, baseado nesta palavra milênio, e não vamos encontrar essa palavra milênio em Apocalipse, mas vamos, por inferência, encontrar 1000 anos. 1000 anos é um milênio. Não significa que a palavra esteja exatamente lá. Veja como é difícil estudar escatologia por isso, mas eu incentivo você a não desistir. Nós vamos continuar nesse beabá. Nós vamos tentar, tijolo por tijolo, tentar entender, se aproximar ao máximo da compreensão de Apocalipse. Há outros conceitos também que surgem como conceitos um pouco difíceis de entender, e alguns até colocam como regra de fé para que você subscreva, e se você não subscreve esse entendimento, você pode nem ser aceito numa comunidade cristã, porque talvez você não acredite que o templo, o antigo templo que foi destruído no ano 70, o templo que existia em Israel, em Jerusalém, alguns acreditam que esse templo será reconstruído. E dependendo da sua linha escatológica, se você não acredita que o templo será reconstruído, você não vai nem participar dessa comunidade cristã. E aí começam a surgir as dúvidas. E aí, o templo será ou não reconstruído? Qual o entendimento que nós devemos ter sobre o templo? Nós vamos ver no decorrer das lições em Apocalipse. Aqui é apenas um guia. Outro tema controverso e causa muitas divisões na escatologia é sobre o reino de Cristo, esse reino que dura 1000 anos. O reino de Cristo que dura 1000 anos. Como será esse reino? O que temos de conhecimento sobre o reino e o que temos de conhecimento sobre esses 1000 anos? Se esses 1000 anos serão literais ou se esses 1000 anos são simbólicos. São questões que devem ser levantadas também. Há também referências em Apocalipse sobre períodos de 7 anos. Período de 7 anos ou 7 eventos. E esse número 7 vai aparecer várias e várias vezes. Um número bem famoso que se faz até referências em filmes de ficção, filmes de fantasia, é o número 666. Esse número 666 é muito explorado e, por sinal, muito mal explorado. E o que devemos entender sobre esse número também faz parte do estudo em Apocalipse. E aí o autor Gary DeMar vai dizer que para ajudar a nossa compreensão do Apocalipse, nós precisamos ter uma boa compreensão do resto da Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. Precisamos conhecer também a linguagem de Apocalipse. Apocalipse é um estilo literário, o estilo apocalíptico. Esse estilo apocalíptico também deve ser levado em conta. Esta é uma orientação do guia. Então, o que nós temos até agora, rapidamente, é que o livro de Apocalipse foi escrito em grego e traduzido em várias línguas. Nós temos em português, e essa língua original, quando foi traduzida para o português, ela trouxe em suas palavras, na raiz de suas palavras, símbolos e sinais. E esses símbolos e sinais, o que é que podemos conhecer? Esta é uma pergunta legítima para quem estuda escatologia. A importância de conhecer o Antigo Testamento, temos referência como Apocalipse 2,14, que vai falar sobre Balaão.
Se a gente não tem um entendimento de quem era Balaão no Antigo Testamento, nós vamos compreender muito pouco quem é, o que aconteceu, porque essa palavra Balaão está em Apocalipse, capítulo 2, verso 14. Outro personagem também, ou outra personagem que aparece no Antigo Testamento, por isso a importância do Antigo Testamento, é Jezabel. Jezabel, capítulo 2, verso 20. Outra referência também do Antigo Testamento, uma vara de medição. Uma vara de medição é como se fosse uma régua, né? Que no caso era usado como uma vara de bambu ou coisa parecida, algo dessa natureza. Uma vara de medição. Essa vara de medição nós vamos entender melhor no Antigo Testamento. O que era essa vara de medição, para que servia e por que essa vara de medição apareceu em Apocalipse. Há referências também em Apocalipse sobre o Egito e sobre Sodoma. E também há referência sobre duas testemunhas. Essas duas testemunhas estão em Apocalipse 11:3. E essas duas testemunhas também fazem parte do conhecimento do Antigo Testamento. Outra referência muito clara sobre o Antigo Testamento é a palavra Babilônia. Babilônia, ela aparece em Apocalipse no capítulo 14, verso 8, no capítulo 16, verso 19, no capítulo 17, 15, no capítulo 18, 2 e verso 10. Babilônia é muito importante para entender Apocalipse e entender o que era, o que simbolizava, o que simboliza a Babilônia no Antigo Testamento, ok? Temos também outra referência chamada Gog e Magog. Gog e Magog, capítulo 20, verso 8. Gog e Magog é uma referência direta ao Antigo Testamento. Por definição, resumindo, nós temos um pano de fundo e repleto de significados do Antigo Testamento. Não tem como entender o que João escreveu em Apocalipse sem consultar os textos no Antigo Testamento. Só para concluir essa parte da importância do Antigo Testamento ao estudar Apocalipse, eu fiz uma anotação aqui no caderno que só referências ao livro do profeta Ezequiel, só referências em Apocalipse relacionadas ao profeta Ezequiel, há mais de 130 referências ao livro de Ezequiel. Um autor chamado Philip Kergton, ele disse, em outras palavras, que Apocalipse é uma reescrita cristã de Ezequiel. Por que ele disse que Apocalipse é uma reescrita de Ezequiel? Porque há muitas referências com relação ao livro de Ezequiel. E se você não compreender o livro de Ezequiel, se você não buscar conhecimento no Antigo Testamento, sua leitura em Apocalipse com certeza ficará muito mais pobre, porque há mais de 100 referências. Ele colocou 130 referências. O interessante é que alguns autores desenvolvem até um esboço paralelo mostrando Apocalipse e Ezequiel. Mas não fica só em Ezequiel. Há muitos outros textos, mais especialmente em Ezequiel. Então, só para concluir esse assunto, para fechar, segundo o guia, na página 15, vai dizer sobre a importância do Antigo Testamento para estudar Apocalipse. Agora vamos entrar em outro assunto. O outro assunto, e muito importante para começar a estudar Apocalipse, é sobre a importância da data, o fator temporal. Eu até fiz algumas anotações aqui.
que o fator temporal em Apocalipse, ele tem várias perspectivas. Esse fator data vai incluir a data do escrito e também a data, o fator tempo para a audiência. João, o autor, escreveu para um destinatário, um público original, o público primário. Esse público primário, há várias palavras, especialmente nos primeiros capítulos de Apocalipse, que vai falar exatamente sobre isso, sobre exemplos. O tempo está próximo. Esse próximo, essa proximidade é o fator tempo. Coisas que devem brevemente acontecer. Isso também faz parte do fator tempo, em breve. E aí Gardner ele vai citar várias vezes, porque há uma recorrência desses termos em Apocalipse, que vai destacar que aquelas coisas que estavam sendo reveladas em Apocalipse, elas aconteceriam em breve. O interessante é que Apocalipse, no primeiro capítulo, ele abre falando no fator temporal, explicando que as coisas aconteceriam em breve. E no último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, vai falar que o tempo está próximo. É como se Apocalipse começasse falando uma linguagem temporal, que aquilo que estava para acontecer era em breve, e o último capítulo também falando sobre o fator temporal, destacando sobre a proximidade do tempo. O tempo está próximo. Existe uma unidade em Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22. Há várias palavras que se destacam no estudo em Apocalipse sobre o fator tempo. Palavras como perto, em breve, próximo, são eventos, são palavras que descrevem que aquela profecia deveria acontecer num tempo próximo, em breve, rapidamente. Aqui começa um primeiro questionamento. O questionamento é: se a linguagem original de Apocalipse estava trabalhando com o fator tempo para aquela audiência primária, esse fator tempo para aquela audiência primária, o que tem a ver com a gente que está na linha do tempo 2000 anos depois? Nós devemos pegar aquela profecia que foi colocada com esse fator tempo, fator temporal, em breve, próximo, e aplicar para o futuro? Isso é uma pergunta válida na escatologia e que deve ser examinada com seriedade. Interessante que, lembra que a gente falou que o melhor método de interpretar a escritura é escritura com escritura? Então, quando a gente pega o sermão escatológico de Jesus, que fala que não ficaria pedra sobre pedra, em Mateus 24, interessante que quando a gente faz uma comparação entre Apocalipse e Mateus, no caso Mateus 24, que fala sobre o sermão escatológico de Jesus, a gente vai examinar ali que o templo que estava construído seria destruído. E ali não ficaria pedra sobre pedra, e aquilo ali iria acontecer em breve. E é muito semelhante ao que acontece em Apocalipse, que fala sobre a brevidade dos eventos que iriam acontecer. Esse fator tempo aí, a gente vai gastar um bom tempo fazendo uma analogia de linguagem. Gardner destaca que a história, tanto em Mateus 24 como em Apocalipse, a história registra que a profecia aconteceu dentro de uma geração. Como ele declarou, o templo em Jerusalém foi destruído pelos exércitos romanos
no ano 70 DC. Essa questão da dúvida da data, quando você começa a considerar que o tempo está próximo, em breve, e os eventos iriam acontecer, ou você olha para a história, olha para o passado, por isso que nós falamos em preterismo no sentido de examinar o passado, e muitas profecias foram cumpridas no passado, e aí nós temos que buscar esse entendimento que as coisas aconteceram ou coisas aconteceram e que a gente examine como acontecimentos e eventos passados e a gente consiga extrair lições para o futuro, mas não simplesmente pegar uma passagem que já teve seu cumprimento na história e falar que haverá uma nova reconstrução de um templo e que esse templo será destruído, como aconteceu várias vezes na história. O assunto da data é controverso. Eu aqui vou apenas fomentar que você pesquise mais sobre as questões mais importantes da escatologia, e uma delas é a disputa do conhecimento da data, ok? O que temos que levar em consideração inicial é que o próprio livro, em qualquer linguagem que você encontre, seja qual for a tradução, você vai encontrar palavras que se conectam ao sentido temporal. Em breve, o tempo está próximo e por aí vai. Esse argumento na escatologia, nós costumamos falar sobre data tardia e data recente, ou mais ou menos isso. Para concluir essa parte sobre data, a importância de estudar a data, e eu peço que vocês baixem a apostila, e também tem muita literatura e artigos no site revistacristã.org. Dê uma olhada, examina e abre sua Bíblia e faz comparações. Compara os sistemas escatológicos. Pega o sistema milenista, pega o sistema pré-milenista e façam suas comparações. Se usa o termo data tardia ou data mais recente. A data tardia, quando você ouvir sobre data tardia em Apocalipse, é antes da destruição do templo e de Jerusalém no ano 70, ok? O guia para iniciantes ainda destaca alguns indicadores do tempo, indicadores de tempo e eventos. E aqui ele coloca Apocalipse capítulo 1, verso 1, as coisas que devem acontecer em breve. Apocalipse 1:3, o tempo está próximo. Apocalipse 1:19, as coisas que estão prestes a acontecer. Apocalipse 3:11, eu venho depressa. Apocalipse 22:10, o tempo está próximo. Essas referências temporais sobre eventos, nós podemos conectar também a Mateus 24. Por isso que nós também vamos passar um tempo em Mateus 24. Praticamente são os dois grandes pilares para estudar o preterismo. Mateus 24 e Apocalipse. Por isso que nós começamos a entender um pouco sobre Apocalipse. Há uma referência em Apocalipse capítulo 11 sobre um bastão ou uma vara de medição, tipo uma régua, uma trena, que diz mais ou menos assim, Apocalipse 11:1, levanta-se e mede o templo de Deus e o altar que aqueles adoram nele. Levanta e mede o templo. O templo estava construído e foi destruído no ano 70 DC. Isso é importante para o entendimento do preterismo, tá certo? O número 666 é muito controverso e geralmente se aplica a Nero César, caso a data esteja anterior a 70. Se aplica perfeitamente a Nero César. Vocês vão ver isso na apostila.
uma evidência interna, são muitas evidências internas e evidências externas para disputar qual a data mais aproximada sobre o acontecimento, sobre os eventos em Apocalipse. Em Apocalipse 17, 10, há uma referência de 7 reis, 5 já caíram, um existe, e outros textos. E esse texto é quase uma descrição, que é uma descrição. Não podemos bater o martelo, porque a escatologia sempre vai deixar essa disputa, essas controvérsias em aberto. Mas nós podemos nos aproximar que quando João estava escrevendo, o tempo, a data que João estava escrevendo, se dissermos que o 6º rei romano estava vivo, no caso, como está dizendo o texto, 7 reis, 5 já caíram e um existe. O 6º rei estava vivo e possivelmente esse 6º rei era Nero César. Eu citei algumas partes do guia, desse manual, para que você mesmo examine. Aqui é só uma introdução à leitura do guia, mas, se possível, abra a Bíblia e baixe esse e-book e examine você mesmo. O Gardner vai terminar o seu guia falando sobre várias linguagens simbólicas que muitos pegam essa linguagem simbólica, muitos intérpretes pegam essa linguagem simbólica e transformam e jogam para o futuro e transformam isso em guerras tecnológicas, coisas futuristas mesmo. Alguns podem fazer relações conectivas com o futuro e dizer que haverá um grande Armagedon, essa outra palavra também em Apocalipse, que nós precisamos parar para examinar, e nós vamos fazer isso quando a gente começar a entrar no comentário versículo por versículo em Apocalipse. E é uma longa caminhada. Uma das perguntas que o Gardner faz no seu guia: Armagedon é passado ou futuro? Outra coisa que ele diz: será que esse exército, que nós podemos chamar de exército demoníaco que está ali em Apocalipse, será que é um exército russo, um exército chinês? Alguns levam para essa interpretação, mas temos que entender o seguinte, que precisamos, em primeiro lugar, fazer comparação de escritura com escritura, especialmente com o Antigo Testamento, para entender melhor o contexto, a audiência primária, qual o objetivo da mensagem de João, para que a gente não caia em especulações fantasiosas. Eu volto a repetir isso. Aqui só para concluir o estudo de hoje, que é uma introdução para iniciantes, certo? Se possível, nós vamos caminhar passo a passo para Mateus 24 e para Apocalipse, versículo por versículo, baseado nos comentários dos melhores estudiosos do preterismo. E aqui eu faço uma observação e um fechamento. A observação é que tanto o amilenismo quanto o pós-milenismo, eles andam paralelos, eles andam juntos em muito tempo. Por quê? O amilenismo, em parte, ele precisa também dessas ferramentas e de estudar com propriedade o Antigo Testamento. E muitas passagens realmente já se cumpriram. E aí onde entra aquela teoria da tensão do já e o ainda não para o amilenista. Mas a partir do momento que eles, ao estudarem, ao fazer interpretação, eles compreendem que existe esse já é exatamente o preterismo. Para os amilenistas, não se preocupe com esses estudos, porque no sentido preterista,
Isso vai contribuir para os seus estudos. Mas com o passar do tempo, ao longo dos estudos, você mesmo vai fazer suas conexões e tirar suas conclusões se há textos que podem ser jogados para o futuro ou ficam apenas no passado. O Gardner resume aqui dizendo o seguinte, que a interpretação bíblica, ela requer conhecimento bíblico, em primeiro lugar. Isso é óbvio. A interpretação bíblica, ela requer conhecimento bíblico, especialmente qual o sentido da profecia. E ele fecha com uma palavra dizendo que a Bíblia é o melhor intérprete de si mesma. É isso que temos que ter em mente e essa é a nossa caminhada para entender sobre o preterismo e sobre também o futurismo, no sentido que vamos comparar e vamos ver o que é mais bíblico. O que é mais bíblico e o que glorifica mais a Deus. Tá certo? Então, próximo estudo, se Deus quiser, pessoal, confira um guia, baixa um guia e bons estudos. Até lá!